Eu gostaria de abrir com vocês em João, capítulo 20. Aqueles que tiverem suas Bíblias, que abriram, podem se colocar de pé. João, capítulo 20, eu vou ler do versículo 11 até o 18. João 20, do versículo 11 a 18. Em se tratando da ressurreição, desse domingo e desta manhã, em que a celebramos. Então é propício nós meditarmos esta manhã dentro de um dos textos tão importantes e tão ricos. Esse texto joanino que narra a ressurreição de Cristo, a manifestação ou as manifestações de Jesus Cristo vivo. João capítulo 20, 11 em diante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Pode se sentar. Eu quero falar essa manhã sobre a realidade da ressurreição. Nós estamos vivendo em tempos que as pessoas ouvem muito as pregações, os ensinos de se reafirmarem e de que você pode construir sua própria realidade. Isso é útil, isso é bom. Porém, também pode se desviar para um individualismo grotesco. Pode levar o ser humano, como é próprio do ser humano em seu pecado, se voltar para a idolatria. Talvez não de ídolos de pedra, de pau, de metal, mas ídolos de si mesmo. Esse negócio de construir a realidade tem que ser muito bem colocado. Sim, tem muitas pessoas que estão com suas realidades tenebrosas, destruídas, precisam de um alento, estão na aflição, na angústia. E tem outros que estão vivendo a vida normalmente e nada mais que isso, e precisam de um choque de realidade. Não se importam, não olham mais como devem olhar o ser humano e a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Também precisam. Tantos que estão para baixo quanto os que se acham de pé. Os que acham que estão bem. Há uma historinha, se me permitem aqui, do casal que foi ao culto matinal, no retorno, a esposa diz para o marido: Você viu o colar da dona Zuleika? E o marido: Não. Você viu o vestido novo da irmã Joana? Não. O marido responde de novo:
Vai me dizer que você não viu a camisa tão decotada da regente do coro? Ele, não. E ela, já irritada, responde, o que você foi fazer na igreja? Bom, talvez nós respondêssemos que ele foi assistir o culto, prestar atenção no culto, usufruir daquele momento de adoração. Talvez respondêssemos que o marido fino foi ali prestar atenção no sermão, na mensagem, se alimentar da palavra de Deus. Assim, muitos, talvez, de nós começamos a tratar o culto, as reuniões, os encontros nas casas, etc., como algo tão corriqueiro, tão normal, que vamos nos distanciando da presença, do poder. Para não dizer que eu só falei bem dos homens, e aqui já foi contado, acho que uns tempos atrás, aquela ilustração do garotinho que vai com a sua mãe à igreja, está ali diante do pastor e fala para a mãe, mãe, vamos mudar para a igreja? E ela diz, por que, meu filho? Não, vamos mudar para a igreja. Como, meu filho? O que você está dizendo? A gente traz geladeira para a igreja, traz televisão, traz o sofá, traz cama, traz tudo para a igreja. Por que você está dizendo isso, meu filho? Ah, porque na igreja o papai fica tão bem, ele fica sorridente, ele fica bonzinho, e lá em casa ele tem tanto mau humor, está sempre bravo, xingando. Ou seja, nós vivemos nossa realidade, nós nos encasulamos nela, e nós nos atemos ao nosso dia a dia e aos nossos complexos, que Cristo parece tão distante. Nós vamos à igreja, damos o dízimo, etc., fazemos tudo como manda o figurino religioso, templário, normal, tradicional, cristão. Também há aqueles que não são cristãos, não acreditam em nada, não acreditam em Deus. Estamos enfronhados no que o mundo nos dá, no que o mundo externo nos traz, e no que nós trazemos em nós mesmos. E nós precisamos de um choque. Pedro e João ouviram o relato das mulheres, não acreditaram, mas algo estranho devia estar acontecendo, porque elas disseram, eles foram então correndo naquela madrugada até o sepulcro, entraram no cemitério correndo. João, obviamente, por talvez ser mais jovem, ultrapassa Pedro e chega na frente, diante do túmulo, mas não entra, fica estatelado ali olhando para dentro. Pedro chega após João, intrépido como lhe é próprio, ele entra no túmulo, o suficiente para se deparar com o catre vazio. Geralmente os túmulos eram cavados ou dentro de uma gruta ou cavados no chão. Quando eram dentro de uma espécie de caverna ou gruta, eles tinham uma espécie de prateleira onde eram colocados os corpos, devidamente com a roupa mortuária. Pedro não vê o corpo do mestre mais ali. Ele vê apenas o linho caído e o pano da cabeça, o sudário dobrado na cabeceira. Alguns estudiosos dizem que a forma como é descritos os panos caídos, os panos deixados sobre o túmulo, sobre o lugar do corpo, era como se o corpo tivesse atravessado o tecido. Ele não vê nada ali. E eles voltam matutando, pensando, vão para casa para considerar, para refletir sobre aquela realidade. Mas Maria Madalena continua no cemitério. Ela não se aparta dali. Talvez tenha chegado depois dele. Talvez ela tenha ido com as mulheres, como dizem os relatos, os sinóticos. Depois ela retorna, fala para os discípulos, eles não acreditam. Eles correm até lá, dois deles, e ela volta para lá.
ou talvez tenha ficado lá, nós não sabemos ao certo, mas sabemos que ela está no cemitério, é madrugada ainda, há trevas e luz, a luz não veio ainda. João usa muito essas expressões, luz e trevas, vida e morte, e aqui parece ele fazer essas colocações no sentido natural, mas ao mesmo tempo teológico. A treva está ali e está na vida de Maria Madalena, a treva de suas dores, de seus problemas, de sua angústia. Ela viu o mestre ser preso, torturado, morto, ajudou a colocar o corpo e agora ia cuidar do corpo aquela madrugada. Mas o corpo não está lá. E ela chora. Só faltava essa. Depois de tudo que fizeram com ele, agora roubam-lhe o corpo. Não era incomum naquela época roubos de túmulos, de corpos. Mas o estranho é que se o corpo tivesse sido realmente roubado, teriam levado, na verdade, os ladrões teriam levado o linho de boa qualidade, as especiarias. Isso daria uma boa grana no mercado negro da época. E estava tudo ali, arrumado, deixado. E ela olha para dentro do túmulo e vê dois rapazes, dois seres assentados onde estava o corpo. E eles falam de uma forma, como que repreendendo branda e mansamente o estado de choro dela. Mulher, por que choras? E ela conversa com eles com naturalidade, não importando se eram estranhos naquela situação toda. Aliás, como ela poderia estar raciocinando diante daqueles fatos, diante de tanta dor, diante de tanta coisa estranha acontecendo? E ela responde a eles: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Note a expressão dela, ela não fala do Senhor, ela fala meu Senhor. Apegada ao mestre, ela quer cuidar ainda dos restos mortais dele. Onde vocês o colocaram? Digam para mim, para que eu possa pegá-lo. Talvez não fosse uma mulher de poucas posses, porque ia conseguir um outro túmulo para colocar de volta o corpo no seu descanso. Os anjos falam com ela não atina com o que está acontecendo. E de repente ela se volta para trás, talvez tenha escutado o passo de alguém pisando em uma folha seca. Ou talvez, o melhor dito, seria que ela olhou a expressão dos anjos como que olhassem para alguém que eles reconheciam e com quem eles se alegravam. E ela se volta para trás e vê ali alguém. Era escuro, era madrugada ainda. E ela pensa que é um funcionário do cemitério, e ela, então, ouve aquele homem dizer: mulher, por que choras? Idêntico ao que os anjos interpelam. E ela, de novo, diz: se o Senhor pegou o corpo do mestre, do meu Senhor, diga onde está. Ou seja, tudo que precisava era deixar ele em paz e ela cuidar do corpo dele. E ela talvez se volte para os anjos, ainda em lágrimas, presa àquela situação de morte. Muitos de nós estamos presos nas realidades que nos acontecem. Estamos mais presos em nossas ansiedades, com os nossos olhos voltados para os problemas, voltados para o pecado, para o mundo, para as ilusões diabólicas. Nós estamos voltados. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, mas isso não importa, não é tão forte. A realidade que nos acerca pesa muito mais. Nós nascemos e crescemos ouvindo que Jesus ressuscitou, vendo procissões nas nossas ruas. Eu sou de uma cidade do interior de Minas. Quantas e quantas vezes vi aquelas cenas. E os filmes que vieram depois. Então, para nós, parece ser normal que Jesus morreu e ressuscitou. Uma pessoa, 3 dias depois de ter sido esvaído em sangue, tanto sofrimento, coração arrebentado,
e se levanta dos mortos, nós tratamos isso tradicionalmente como corriqueiro, a ponto de isso não ser mais do que um conto, quase. Então Maria não conseguia entender ou ver que aquele ali não era o funcionário do cemitério, não era o hortelão, não era o homem que cuidava do lugar. A não ser quando ele ouve uma voz que não é estranha, a voz daquele homem que fala para ela, Maria. Quando essa voz vem até os seus ouvidos, talvez tudo nela agora treme, sente um choque, o choque de uma realidade totalmente diferente. E ela se volta para ele e vê quem ele é. E tudo que ela pode dizer é uma palavra só em hebraico, Raboni, mestre. Talvez nesse ímpeto ela vá abraçar-lhe os pés, como as outras mulheres o fizeram quando viram Jesus ressurrecto. E ele diz, não me toques. Outras traduções dizem, não me detenhas. Há muita discussão em torno desse texto de Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai, dize aos discípulos, vai, dize aos meus irmãos, que subo para o Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Há muita discussão porque ele falou não me toques, porque ele disse não me detenhas, e depois fala essas outras coisas. Mas esse texto nos mostra que talvez João está já desenvolvendo uma teologia da ressurreição e da ascensão, tudo num só momento, numa só colocação de Jesus ressurrecto. Há doutores que dizem que esse não me toques porque ainda não subi, talvez queira dizer assim, não é hora de você me segurar, não é hora de afetos, agora é hora de você ir e tocar e falar com os meus irmãos. Eu ainda vou ter 40 dias aqui com vocês na terra. Ainda vai ter muito tempo para me tocarem, para conversarem comigo, mas agora vai e diga aos meus irmãos. Note que Jesus, talvez pela primeira vez, diz meus irmãos, e não está se tratando aqui da sua família consanguínea, os filhos de Maria e José. Ele está agora tratando os seus discípulos como meus irmãos. Ou seja, a sua natureza ressurrecta agora já começa a mostrar para a sua igreja um novo relacionamento com Cristo ressurrecto, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que venceu a morte, mas que nós agora fazemos parte dele. Vai dizer aos meus irmãos que eu subo para o Pai, vosso Pai. Vai logo, como quem diz assim. Nós estamos presos em nós mesmos, mas quando estamos em comunhão com Cristo, tudo mais começa a se dissolver e a presença dele começa a crescer em nós, a nos encher. E tudo que temos que fazer é seguir a presença dele, é obedecer à presença dele, é ir aos nossos irmãos, é ir à igreja, é ir às pessoas para transmitir o nosso testemunho. Talvez Maria nem soubesse o que ela estava falando, talvez ela falasse mais do que soubesse. Talvez ela não conseguisse ainda processar totalmente Jesus ali de pé, ressurrecto. Ela queria tocá-lo, ela não sabia o que fazer, mas ela obedece. E ela vai fazer o que o mestre falou. A fé de Maria talvez não estivesse ainda tão construída, nem dos discípulos, porque eles não acreditavam direito no que estava acontecendo. Note bem Tomé, que disse, eu não vou acreditar enquanto não tocar nas feridas dele e no lado dele. Agora nós vamos para uma segunda coisa que podemos ver nesses textos. Você pode ler do versículo 19 a 23 com mais calma, e depois do 24 a 25, e você vê o episódio de Jesus no meio da igreja agora. Agora não são manifestações individuais, como Jesus entre os dois no caminho de Emaús, como Jesus a Pedro, como Jesus às mulheres, como Jesus a Maria. Agora Jesus se manifesta no meio dos discípulos. No meio. Ele entra, embora as portas estejam trancadas, e diz, paz seja convosco. Como quem diz, essa é a realidade que vocês têm que viver, a minha paz.
Como quem diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. O mundo dá paz de acordo com as circunstâncias. O mundo dá paz de acordo com a ausência de guerra, ausência de conflitos, ausência de problemas. Tudo vai ficar bem, você vai vencer, você é o vencedor, etc. Mas a paz que eu dou a vocês está em mim, no meu relacionamento com vocês e com a igreja minha. Essa é a paz que eu vos dou. Ela está em mim e de mim para vocês. Então, neste momento, os discípulos estão ali e, apesar das portas trancadas, Jesus entra. Discutir sobre como o corpo dele ultrapassou paredes e portas fechadas seria especulação. Hoje, com estudos de física, física quântica e antimatéria, coisas que eu não entendo bem, muitos poderiam especular melhor sobre como um corpo que não está mais apenas preso nessa dimensão, mas já ultrapassou e já tem uma integridade interdimensional, passa por matérias como as que nós conhecemos aqui. Mas Jesus entra no meio deles e diz, paz seja convosco. E ele então mostra com isso a importância dos irmãos estarem reunidos. Note bem que os discípulos se dispersaram quando Jesus foi perseguido, foi morto, mas eles não deixaram de voltar a se reunir. Mesmo com portas fechadas, e há textos que dizem com medo dos judeus, mesmo assim eles se reúnem ali. E é na reunião que Jesus se manifesta. Com essa coisa de autossatisfação, de autoengrandecimento, existe também as autoigrejas, pessoas que não querem mais frequentar igreja porque dizem que igreja é desnecessário. Encaram a igreja apenas como uma mera instituição. Tudo bem, a igreja pode ter falhas, pessoas falhas, e nós somos uns deles, mas a igreja, dentro da instituição, existe a igreja de Cristo, em todas as igrejas locais, a igreja de Cristo está lá. A nossa confissão de fé foi feliz em dizer que as igrejas são mais ou menos a igreja de Cristo, conforme elas vão praticando os sacramentos, as ordenanças e os ensinos da palavra de Deus, elas são mais ou são menos a igreja de Cristo. Algumas igrejas estão se distanciando de Cristo, porque estão praticando e crendo outros pensamentos. Algumas igrejas estão se tornando mais intensamente igreja de Cristo, porque estão em comunhão mais forte com Ele, ensinando melhor a sua palavra. Mas Tomé não estava lá. Considerando Tomé aqui, muitos de nós parecemos como Tomé. Nossa fé não está forte ou nem temos mais fé. Nós estamos atidos em nós mesmos. De novo entra essa coisa da nossa realidade. Tomé não entra na realidade de Cristo ressurrecto. Ele não crê, ele não admite. Isso é contra o que ele viu. Apesar dele ter visto Jesus ressuscitar mortos, multiplicação de pães e peixes e muitos outros milagres, Jesus até andou sobre as águas. Mas agora Jesus estar vivo, isso é muito para ele. Isso é muito para ele. Eu me lembro de um jovem médico que apareceu na igreja onde eu pastoreava. E no final do culto eu fui cumprimentá-lo e ele se apresentou. Eu perguntei, você frequenta alguma igreja? Bem-vindo e tal. Ele disse que era presbítero. E conversando com ele, eu vi que ele não entendia do que estava falando. Ele queria dizer que ele era presbiteriano. Mas, conversando mais um pouco com ele, eu vi que ele nem era membro de igreja presbiteriana. Ele estava começando a frequentar agora uma igreja presbiteriana. Ele estava recente procurando uma igreja, frequentando justo uma igreja presbiteriana, porque aconteceu um episódio com ele e ele narrou o que aconteceu. Ele estava atendendo uma paciente. Ela estava ali na mesa, no leito, ele não conseguiu salvá-la, ela morreu
ali. A enfermeira anotou a hora do óbito, ele deu todos os dados. Ele resolveu dar um tempo antes de dar a notícia aos pais da moça. Os pais estavam na sala ou corredor de espera do hospital, e ele vai tomar um lanche rápido, pensando como que ele ia falar aquilo. Ele passa pelo corredor, por um dos corredores, e encontra uma menininha ali. A menininha está com uma Bíblia na mão e diz para ele: o senhor não pode sair da sala, não pode sair de lá, de perto da minha irmã. Aí ele tenta não falar muito, porque ela era uma criança, ele nem havia falado com os pais delas ainda. E ela diz para ele: a minha irmã está dormindo, ela vai acordar, ela vai ficar brava se não tiver ninguém lá com ela, se o senhor não estiver lá. E a menina mostrou-lhe um texto da Bíblia, não me lembro mais qual o texto que ele dizia. Ele disse que saiu, depois ele ia dar a notícia, ia conversar com os pais com mais clareza. Mas quando ele foi lanchando, o celular dele toca. A enfermeira diz: doutor, o cadáver tossiu. E ele ficou processando aquilo. Um cadáver tosse por vários fatores. Mas ele então voltou para ver o que estava acontecendo. E a moça foi voltando à vida. E acordou como normalmente, integralmente. E ele entrou em parafuso. Ele chegou para mim e disse: aquilo foi contra tudo que eu acreditava. Eu sempre tive as melhores notas, eu sempre dei duro na ciência, na medicina, me destaquei. Tudo para mim era ciência, mas aquilo foi contra tudo o que eu estudei, o que eu vi, o que eu experimentei até hoje. E por isso eu estou aqui. Ele recebeu um choque de realidades. E para completar a história, ele foi falar para os pais da moça: olha, nós tivemos uma pequena complicação, mas agora sua filha está bem. E pode dizer a outra menina Suza, a irmãzinha dela, que ela está bem. Eles falaram: que irmã? Nós só temos ela de filha. Glória a Deus. Ele está presente no universo. Você pode não crer, você pode ignorar, você pode dizer que tudo é ciência, mas a ciência ainda está engatinhando. Jesus estava muito além do tempo dele e do nosso tempo. Aqueles discípulos não tinham a nossa teologia de hoje. Eles não tinham desenvolvimento nenhum sobre senhorio, cristologia de Cristo, de Jesus. Eles não tinham essas sofisticações que nós temos hoje. Eram judeus simples que viveram ao lado de um rabino jovem que foi trucidado pelas leis romanas e pelo patético sistema religioso que não conseguia divisar além das fronteiras de um legalismo mórbido. E agora estava vivo. Os discípulos não conseguiam acompanhar os passos do Mestre. Eram sempre muito adiante de tudo que eu e você ainda hoje conseguimos pensar. Então nós fazemos bem em estar na igreja. Se não conseguimos entender muita coisa, se não conseguimos fazer muita coisa, já é uma boa coisa. Como Tomé fez depois, ele foi para a reunião. Irmos à igreja. Tomé foi à reunião, já uma segunda manifestação de Jesus em grupo. E quando Tomé vai à reunião, Jesus se manifesta a ele, junto de todos ali, e Jesus diz: me toque. É até uma sutil ironia, porque Tomé disse: eu não vou acreditar enquanto não tocá-lo. E Jesus falou: toque-me, põe aqui o teu dedo, versículo 27, e vê as minhas mãos. Chega também a tua mãe e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente.
A Bíblia não diz que Tomé tocou, nem se aproximou de Jesus. A Bíblia, eu entendo, a tendência minha é entender o seguinte, que Tomé nem precisou fazer isso. Ele se derreteu naquele momento. Só o fato de você ver Jesus, alguém que tinha sido esvaído em sangue, torturado, agora de pé, comendo peixe, mel, pão e conversando com todos, ali na frente dele. Ele deve ter se estremecido, seus joelhos devem ter virado água, eu não sei qual seria a minha reação. Seria um sósia? Mas Jesus sabia até o que ele havia, até as suas réplicas. E Tomé não diz mais nada, ele apenas reconhece: Senhor meu e Deus meu. Para nenhum testemunho de Jeová botar defeito. Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Ele é homem. Ele é ser humano. Duas naturezas distintas e ao mesmo tempo ali. E Jesus mostra a importância de crer. O Evangelho de João todo fala da importância de você crer. O Evangelho de João faz uma conclusão no versículo 31. Talvez esse versículo 31 resuma bem o que João está dizendo. Estes sinais estão registrados, mas muitos outros foram feitos para que vocês creiam. Nós não vimos os sinais, mas eles estão registrados e nós cremos. A importância de você ir à igreja. Maria Madalena nos mostra a importância de obedecermos a Jesus, nos voltarmos para Ele e a sua realidade irá nos reconstruir. Aqui nesse texto da igreja reunida, nós vemos a importância de estarmos na igreja, mesmo que não estejamos bem, mesmo que a nossa fé não esteja à altura dos outros irmãos, nós temos mania de comparar as coisas, não é saudável, mas mesmo que estejamos em comparação, achando que não estamos como o pastor Lucas, como o irmão Geraldo, como outro irmão que gosta de tocar a campainha da escola dominical, eles estão bem, eu não estou. Mas vá à igreja. Vá ao grupo, vá se reunir. Porque Jesus, através da palavra dele, através do corpo dele, da igreja, ele está te reconstruindo com a realidade da ressurreição dele. A ressurreição de Cristo ultrapassa a nossa lógica, ultrapassa a nossa ciência e até nossas teologias. Não é uma crença simples. Agora Jesus diz à igreja: paz seja convosco. De novo, ele repete essa saudação. E ele assopra sobre eles e diz: recebei o meu Espírito. E ele diz: eu fui enviado pelo Pai, e agora envio vocês também. Assim como eu fui enviado, envio vocês. Note bem que a realidade da ressurreição não é para a igreja ficar presa nela mesma. A realidade da ressurreição de Cristo não é para eles ficarem dentro do cenáculo de portas fechadas. Claro que eles ainda iam passar vários dias fechados ali. E mesmo depois de verem Jesus ascender aos céus, depois daqueles 40 dias ali com ele, eles ainda iam ficar fechados ali até que o Espírito Santo se manifestasse neles. Porque é o Espírito Santo quem ativa nosso ser com o poder da ressurreição de Cristo. Você pode ter uma boa teologia, uma doutrina exata, frequentar a igreja, fazer tudo certinho, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque o Filho foi ao Pai, para que o Espírito viesse. E agora Cristo está em nós e age por nós, mediante o seu Espírito. Recebei meu Espírito, ele sopra sobre a igreja. E diz: agora eu envio vocês, como o Pai me enviou. Eu vos envio. A igreja não é para ficar
Perdoem a expressão, mas nós não fomos constituídos como igreja de Cristo, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, noiva do Cordeiro, reino de sacerdotes. Não fomos constituídos para ficar olhando para o nosso próprio umbigo religioso. Não. Nós estamos enviados, nós fomos enviados. Nós estamos aqui reunidos para nos alimentar, para ser treinados, para ser fortalecidos na comunhão dos santos, na comunhão com o Senhor, para celebrarmos cantando e adorando. Mas nós temos que ir. Nós somos enviados. A quem? A todos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ensinado. Ide, fazei discípulos. Isso não é para o pastor Lucas, pastor Dânios, não é para os presbíteros ou para as irmãs que lideram a reunião de oração, que lideram a SAF. Isso é para todos os que se reúnem em Cristo, os que estão em Cristo. Vão e façam discípulos. Vão. Vão e levem a presença de Jesus ressurrecto para o colega do escritório, na fila do ônibus, do consultório médico. Vão e levem Jesus para a faculdade, para a escola. Vão e levem Jesus para o seu cônjuge, para a sua família, para os seus parentes, para a sua parentela. Vai e leve Jesus por onde você anda, pelo bairro, pelo condomínio, pelas comunidades, onde você estiver, dentro do carro, no ônibus, no trem, na praia, no churrasco, no bate-bola, no aniversário. Leve Jesus ressurrecto em você. E leve Jesus ressurrecto para o seu quarto, para o seu dia a dia, para o seu silêncio diante da palavra de Deus. Vamos inclinar nossas frontes, fechar nossos olhos.